Graça e paz, amados de Deus, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Você está no meu, no seu, nosso Ponte Teológico. Estamos aí para mais um vídeo, dessa série Teologia Paulina. É a aula de número 31. Acho que é isso mesmo, a aula 31. Nós vamos continuar falando aí. Na última aula nós estávamos falando sobre Adão, o velho Adão na teologia paulina. Vamos dar prosseguimento. Estamos seguindo aí, tratando dessas questões aí de Romanos, Romanos capítulo 5. Vamos prosseguindo nossos estudos. E para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Caiu de paraquedas aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Você não me conhece, sou o pastor Anderson Porto. Estamos aqui nas internet da vida compartilhando conhecimento. E, o nosso intuito é este, Está aí dialogando com vocês aí, aprendendo, passando informação, conhecimento teológico. Peço a você que, desde já, compartilhe este vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, isso ajuda muito. Dá seu like, faça seu comentário, nem que seja para dizer assim, bom dia, pastor, a paz do Senhor Jesus. Diga uma coisa aí para ajudar a engajar o canal. Fazendo isso, o logaritmo do YouTube entende que esse vídeo é importante, então ele começa a recomendar para outras pessoas, tá certo? Outra maneira também de você nos ajudar, abençoando o nosso canal, é se tornando nosso apoiador. Como é que faz, pastor, para ser um apoiador? Aqui embaixo nos comentários, fixado, tem o link do Apoia-se. A partir de R$5, isso. R$5 é tão pouquinho, Tão pouquinho, mas quem sabe você pode até abençoar com mais, com 10, com 15. Você vai se tornar nosso patrocinador, patrono deste canal, mensalmente, abençoando o nosso canal. Fazendo isso, vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp, que é o grupo do WhatsApp da família Point. Ali não é grupo para debates teológicos, não. A gente vai falar sobre livros, Colocando ali, falando sobre os lançamentos, as promoções, compartilhando aí sites, canais de teologia, trocando ali figurinhas ali. Tem sido uma bênção esse grupo de WhatsApp, tá certo? Se você fizer isso, você vai perceber, se você entrar na plataforma do Apoia-se, você vai perceber que temos uma meta a ser alcançada. Quando nós batermos essa meta, em nome de Jesus, nós vamos começar a sortear livros de teologia mensalmente para vocês que apoiam o nosso canal, tá certo? Então, para você que está chegando agora, eu estou usando aqui como livro-texto a Teologia do Apóstolo Paulo de Midal, de editora Paulus. Que livraço, considero uma das melhores teologias paulinas no mercado em língua portuguesa, da série Bíblia de Estudos Bíblicos, Biblioteca de Estudos Bíblicos, melhor dizendo. São mais de 800 páginas, 907 páginas. E vamos seguindo nessa série, vamos lá. Estou na página 128, você que nos acompanha, você pode abrir aí na página 128. Ele vai dizer o seguinte: depois Paulo continua documentando essa loucura ao indicar as coisas pelas quais a humanidade trocou Deus, ídolos feitos pelo homem, os desejos dos seus próprios corações humanos e imoralidade sexual. Está citado aqui Romanos 1, versos 23 e 24. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador. Romanos 1, 25. Os ecos da reflexão teológica judaica já em andamento são claros. Em especial, a longa polêmica contra a idolatria em Sabedoria, capítulo 11 ao 15, esse daqui é um livro apócrifo. A implicação de que o desejo estava na raiz do pecado primevo e a característica polêmica judaica contra os abusos sexuais dos gentios. Pois se há algo que o cristianismo herdou da teologia judaica, lembre-se, Paulo foi treinado para ser um rabino judeu, foi essa questão da moralidade. A questão da moralidade, a ética e a moralidade dentro do judaísmo, o cristianismo também herdou. Sim, a ideia da prostituição, da corrupção carnal, que o indivíduo era proibido de se relacionar com a mulher alheia, proibido de se relacionar os relacionamentos homossexuais, relacionamento relacionado à zoofilia, enfim, todos esses tipos de relacionamentos sexuais que são considerados bizarros ou uma distorção da sexualidade saudável, o cristianismo herda, e o apóstolo Paulo ele transfere também o que ele aprende como rabino para a ética cristã acerca da moralidade sexual. 1 Coríntios capítulo 6, somente você sabe, ele vai dizer: não herdarão
6:9, né? Não herdarão o reino dos céus os efeminados, nem sodomitas, né? Todo aquele que pratica toda sorte de abuso sexual. E Paulo está escrevendo, né, para uma sociedade extremamente libertina, né? Sociedade greco-romana, compreendia, entendia que a pederastia, a homossexualidade, o lesbianismo, né, era algo comum, a fornicação, o sexo antes do casamento. O sexo também estava estritamente associado aos cultos pagãos, né? Cultos a Deus Afrodite, enfim. O sexo não era algo buscado tão somente para o cumprimento, para a satisfação carnal, mas estava ligado também à religião. Que coisa, que curioso, né? Existem grupos, fraternidades secretas que possivelmente devem fazer seus cultos regado a sexo. Existe, mas não é tão aberto. Muito mais algo escondido, né? Sociedades secretas, muito ligado também ao satanismo, né? Não tão aberto quanto, por exemplo, na cidade de Corinto, que havia ali um templo, né, dedicado a Deus do amor, onde os adoradores iam para este templo se relacionar sexualmente com as sacerdotisas, as chamadas prostitutas cultuais. E era algo comum, algo incentivado, né? Paulo está escrevendo para essa sociedade, né? Com relação aos últimos destes, devemos lembrar que as tentativas judaicas de explicar a origem do pecado também se baseavam em Gênesis capítulo 6, verso 1 ao 4. O pecado dos filhos de Deus, lembra? Ao terem relações sexuais com mulheres terrenas. A verdade é que as criaturas humanas necessitam dos seus deuses. Como criaturas sempre serão dependentes de alguém ou de alguma coisa para sua realização como criaturas. Se não for Deus, então algo totalmente aviltante. Sem Deus, tornam-se subservientes aos seus próprios desejos. É a sua relação com Deus, portanto, a sua imagem, que os faz semelhantes a Deus. Sem isso, só tem substitutos e cópias. Então, note, o apóstolo Paulo continua trabalhando essa questão. Claro, ele foi treinado para ser rabino, ele conhecia muito bem a tentativa, né, judaica de explicar a origem ali, né, da imoralidade sexual, ali em Gênesis 6, né, os filhos dos homens coabitaram, as filhas dos homens coabitaram com os filhos de Deus. E aí, você sabe que existem inúmeras interpretações. É curioso quando a gente faz algum review de livro, de comentários sobre Gênesis, a pergunta mais feita pelas pessoas que veem: o que ele fala lá em Gênesis 6? A pessoa quer saber qual era a opinião do autor, né? São talvez os dois textos que as pessoas mais se preocupam em saber qual a opinião do comentarista de Gênesis. E é Gênesis 6, para saber se são filhos de Deus descendentes de Sete ou anjos. Existe essa teoria, eu não acredito nela. Eu entendo que filhos de Deus aqui são descendentes de Sete. Mas você me perguntaria assim: mas pastor, existe básica teológica ou escriturística, não vou dizer teológica, base escriturística, para dizer que os filhos de Deus eram anjos? Sim, no livro de Jó, que é o livro mais antigo do que Gênesis, descreve os filhos de Deus louvando a Deus, descreve os anjos como filhos de Deus. Então, base escriturística tem, mas há um problema grave, um problema teológico, quando você diz que os filhos de Deus ali eram anjos. A ideia de que anjos, que são seres espirituais, teriam que materializar-se para gerar filhos. Materializando-se, estariam copulando com as mulheres humanas, estariam nascendo bem gigantes. Ou seja, essa mistura de anjos materializados, coabitando com as mulheres, com as humanas, teriam nascido seres híbridos, né? Seres bizarros aí, gigantes. Você precisa fazer um exercício de fé hermenêutico muito mais profundo quando você interpreta filhos de Deus como anjos, tá? Por isso eu sigo a interpretação mais tranquila, digamos assim.
Aqui um aspecto importante da acusação de Paulo é a maneira como ele introduz a acusação tradicional de Israel de sua própria idolatria e caída na promiscuidade no episódio do bezerro de ouro no deserto. A crítica da vaidade humana, Romanos 21, baseia-se em Jeremias capítulo 2, versos 5 e 6. Os pais no deserto afastaram-se de mim, correram atrás do vazio e tornaram-se eles mesmos vazios. Fecha aspas para Jeremias. A linguagem de Romanos 1, 23 é em grande parte determinada pelo Salmo 106, versículo 20. Ao fazer o bezerro, eles trocaram a glória de Deus pela imagem de um boi que come capim. Essa mistura de tradições dificilmente pode ser acidental. Deve antes refletir uma ideia já estabelecida, mas que encontramos claramente expressa só na tradição rabínica tardia, que o êxodo e a entrega da lei no Sinai foram como nova criação, o começo, e que a idolatria do bezerro de ouro foi como uma nova queda. Interessante isso, né? Ele está fazendo aqui um paralelo de Romanos capítulo 1. Trocaram, substituíram a glória de Deus, né? Pela glória humana, né? Pela imagem, pelas imagens, pelos ídolos. E aí, obviamente, o apóstolo Paulo, como conhecedor da escritura hebraica, ele tem em mente aqui o episódio do bezerro de ouro, né? E muitos estudiosos vão entender, vão citar a idolatria do bezerro de ouro como uma segunda queda. Sim, para os judeus, aquela passagem ali tem um peso muito forte, muito maior do que nós cristãos damos. Eles entendem que foi algo assim abominável, extremamente abominável, porque estudiosos indicam que os judeus estariam ali imitando a adoração idólatra egípcia de um deus lá no Egito chamado Apis, ou Serapis. Ele é apresentado com dois nomes, Apis ou Serapis, que era um deus em forma de touro. É interessante que Arão e o povo, enquanto Moisés estava no Sinai, eles fazem uma imagem de um bezerro, ou seja, de um filhote de boi, não é nem de um touro. É tipo assim, eles estavam imitando a idolatria egípcia, mas para se auto-enganar, eles estavam ali dizendo o seguinte: não, nós não estamos praticando idolatria, aqui não é o touro, não é Serapis, o deus Serapis que nós víamos os egípcios adorando no nosso tempo de escravidão, não, é só um bezerro. Mas note, foi algo terrível e muitos estudiosos consideram este episódio do bezerro de ouro como a segunda queda, né? Obviamente, a primeira queda é referente a Adão, né? E diz mais aqui, ó. Assim sendo, quer dizer que Paulo já tinha em mente dupla acusação. Uma baseia-se na característica condenação judaica da religião e da prática sexual dos gentios. A outra, menos manifesta, contém a lembrança de que o próprio Israel cai sob a mesma acusação. É isso o que o torna a acusação verdadeira, universal, contra toda impiedade e injustiça, Romanos 1,18. O judeu em primeiro lugar, mas também o grego, conforme Romanos 9, capítulo 2, verso 9 ao 10. Então, note, essa ética judaica, né, de forte condenação da idolatria e da vida sexual imoral, pervertida dos gentios, essa condenação que está presente no Antigo Testamento, você percebe também com muita força, ela se repetindo com extrema força no Novo Testamento. E assim, algo curioso, né? Os teólogos vão dizer que os judeus foram curados da idolatria no retorno da Babilônia, no cativeiro babilônico. No Novo Testamento você vê as advertências, no que diz respeito à imoralidade sexual, muito mais intensas, pertinentes e presentes do que, por exemplo, a questão da idolatria. Tem versículos bíblicos no Novo Testamento atacando a idolatria? Sim. Já no finalzinho lá de 1 João vai dizer, ó, guardai-vos dos ídolos. Pronto, guardai-vos dos ídolos, ou seja, não vai de novo se prostrar diante de uma imagem, né? Isso aí já foi superado, pelo amor de Deus. Mas no que diz respeito à imoralidade sexual, cara,
porque o sexo é algo, não é, o sexo é uma necessidade do corpo, assim como a comida, né? A gente beber água, a gente tem que se alimentar, o sexo é uma necessidade. Uns têm mais, claro, uns têm mais necessidades do que outros, né? E o próprio Jesus vai dizer que ser eunuco, viver sem sexo, é um dom, é uma dádiva de Deus, nem todo mundo recebe. Então, se você não recebe, eu não recebo, se você não recebeu, eu não recebi, sim, a gente precisa satisfazer essa necessidade, obviamente, dentro do casamento, né? Dentro dos padrões divinos. Então você vê essa advertência muito mais presente. Por exemplo, capítulo 15 de 1 Coríntios, 15, capítulo 5, você vê aquela advertência no que diz respeito àquele jovem que havia coabitado, se prostituído, se deitado com sua própria madrasta. Né? Um rapaz que se deita com sua própria madrasta. O apóstolo Paulo diz que a igreja em geral passou pano para o pecado desse cara. Ele fala, isso aí, nem entre os gentios eles estão praticando isso. Olha só, entre os gentios não era aceitável a ideia do cara se deitar com a madrasta. Nem entre os gregos e romanos, e vocês passaram o pano. Né? Aí no capítulo seguinte ele vai de novo bater firme na questão da homossexualidade. Capítulo 1, existem ali os versículos também batendo na questão da imoralidade sexual, homossexualidade, lesbianismo. Percebe? Então a ênfase é muito maior porque quando a gente se converte, mesmo tendo uma experiência com Deus, é muito mais fácil você ceder uma tentação sexual, você está namorando, está noivo, você é casado, você trabalha com uma mulher bonita, um cara bonito, charmoso, cheiroso, o dia todinho ali perto de você, se insinuando. É muito mais fácil você ceder a esses encantos, a essas seduções, do que você olhar para a imagem ali, vou voltar ali, vou me ajoelhar, fazer uma reza para São Jorge, para São Cosme e Damião, como eu fazia no passado. A tentação na questão sexual é muito mais intensa do que você voltar a se prostrar diante de um ídolo, né? Não significa que não aconteça, mas a probabilidade é menor. Ele vai comentar com Romanos 3:23. Romanos 3:23 merece uma breve menção. Paulo dá a explicação porque a justiça de Deus é para todos, sem distinção. A razão é, mais uma vez, axiomática. Não necessita de elaboração ou justificação. Abre aspas para Paulo. Pois todos pecaram e estão privados na glória de Deus, fecha aspas. Privados, ou algumas versões dizem destituídos, ou seja, não tem acesso a essa glória que o homem recebe na criação, ele perde na queda. Então Paulo está dizendo, todos pecaram por conta de Adão, né? Ele vai abordar esse tema mais intensidade no capítulo 5 de Romanos. Todos pecaram e estão destituídos desta glória, estão privados. Essa glória que foi perdida lá no Éden. E ela só é tão somente recuperada quando o homem ele é redimido, regenerado, quando ele está em Cristo Jesus. Claro, óbvio, né? Parte dessa glória, porque a glória, na sua plenitude, ela só será recuperada quando nós partirmos dessa vida, estivermos na eternidade, com corpos glorificados. Muito bem. O axioma é presumivelmente, eu tenho dificuldade tremenda de falar essa palavra, presumivelmente. A gente lê rápido como sílaba. O axioma é presumivelmente o mesmo que orientava a outra palavra difícil, teologização judaica sobre Adão. 2 pontos. Que toda a humanidade está enredada no laço do pecado e da morte. O conceito, a concepção da teologia judaica ensinava isso. Toda a humanidade caiu, ela está perdida. O cristianismo ensina isso? Prega isso? Sim. A humanidade caiu em Adão. Paulo vai reelaborar essa teologia, vai reformular e dizer, em Adão todos pecaram, mas em Cristo Jesus todos foram redimidos. Romanos 5, né? O eco dessa tradição teológica é duplo. Primeiro, a ideia de que o pecado de Adão resultou na sua privação da glória de Deus já está presente em Apocalipse. Né? Apocalipse de Moisés, capítulo 20, um livro apócrifo. Correspondentemente, a esperança da era vindoura podia ser expressa em termos de restauração ou intensificação da glória original. Segundo, a ambiguidade sobre se a referência é a glória
perdida ou a uma glória que não foi alcançada reflete o papel ambíguo da árvore da vida no jardim. O casal primordial perdeu algo que já possuía, Gênesis 2:16. Ou foi privado da oportunidade de alcançar a vida eterna. Ele faz uma pergunta aqui. Reflete o papel ambíguo da árvore da vida no jardim. O casal primeiro, né? O primeiro casal perdeu algo que já possuía, ou foi privado de alcançar a vida eterna. Eu creio na primeira hipótese. Eles perderam algo que já possuíam, a vida eterna. Certo? Eles perderam algo que eles possuíam. Eles não estavam em busca da vida eterna ali no paraíso, eles já tinham. Como quer que seja, a humanidade, ao procurar alcançar a glória de Deus, ser como Deus, perdeu até a participação nessa glória que lhe fora dada originalmente. Pois é. Romanos 3:23, pessoal, é um versículo, né, que a maioria dos cristãos sabe de cor, né, porque todos pecaram. Não tem um justo sequer. O apóstolo Paulo encerra toda a humanidade debaixo de pecado. O apóstolo Paulo, ele encerra, coloca debaixo do pecado todos os homens. Isso aí ele está mandando um recado claro para os judeus, para seus contemporâneos, né? Não adianta vocês acharem que são o máximo, vocês precisam de Jesus. Embora a teologia judaica ensinasse, sim, a queda, toda a humanidade caída, assim como no cristianismo ele passa também esse conceito de maneira bem clara. E destituídos estamos, já nascemos assim, com a total potencialidade caída, já nascemos assim, caídos, sem essa glória, né? E isso é fato. Isso é fato. Então, se nós nascemos já perdidos, significa que necessitamos urgentemente de um Salvador. E essa glória já é recuperada quando o indivíduo é regenerado. Então, ele passa a ser morada, habitação do Espírito Santo. E aí podemos aí dizer que, talvez em parte, a glória de Deus esteja sobre a vida de um homem. Por que em parte? Mas às vezes aqui afirmo, porque só vamos experimentar na eternidade a plenitude do que é ser filho de Deus. A plenitude, né? E a experiência, né? De não estarmos mais suscetíveis à queda e ao pecado. Sim, ainda enquanto nesta vida nós somos moradas do Espírito, a glória de Deus foi restaurada, todavia ainda temos essa natureza humana, carnal aqui, desejando em todo o tempo contrariar a vontade de Deus. Que nós possamos, né, em nome de Jesus, seguir firmes. Vou marcar aqui, a gente encerra essa aula, seguir firmes nessa fé. Nessa fé de que, uma vez restaurada a glória de Deus na nossa vida, possamos viver para o seu louvor, para a sua glória. Tá certo? Até a próxima aula. Deus abençoe.